Olá, meu nome é Leandro Frei e essa é uma coxinha de frango. Em alguns minutos você vai descobrir por que essa coxinha de frango é o segredo para que você possa finalmente conquistar o seu sucesso profissional, trabalhando aonde deseja, fazendo o que gosta e sendo reconhecido e muito bem remunerado por isso. Curioso? Então continue assistindo esse vídeo até o final, que eu já vou mostrar para você o porquê. Antes eu sinto que eu preciso te contar uma história pessoal. Pois é, uma história que me fez me sentir um completo idiota quando a gente está falando sobre como se tornar um profissional brilhante. Então se segurem, porque essa é uma história bastante pessoal e uma pequena parte da história da minha vida, uma pequena parte da história da minha guinada. Fechado? Bom, sabe que não há muito tempo atrás, eu nem sonhava que eu também poderia ser um empreendedor ou um profissional de sucesso. Muito menos imaginava que seria reconhecido pelos meus treinamentos e palestras. Ou então que eu viajaria o mundo buscando conhecimentos sobre o que existe de melhor para poder desenvolver e evoluir o comportamento humano. Pessoal, minha vida era completamente miserável e eu vou explicar um pouco dela para você hoje. Eu lembro como se fosse hoje, era a véspera do meu aniversário de 19 anos. Era uma quarta-feira, 13 de setembro de 1995. Uau, já faz um tempo, né? Pois é. Eu tinha ido visitar os meus pais, que fazia tempo que eu não via. Olha só, eu morava com uns amigos meus na cidade de Sumaré, interior de São Paulo. E mesmo morando na mesma cidade, dificilmente visitava os meus pais. Ao menos essa era a desculpa que eu utilizava para ir para lá, certo? Era uma daquelas quarta-feiras completamente chatas, cinzentas, e eu trabalhava de servente de pedreiro nessa época, e aquela semana eu estava em casa porque a empreiteira estava aguardando chegar o material na obra. Então um dia cinzento e sem graça. E eu já havia concluído também o meu ensino médio, que era um curso técnico em processamento de dados, porém como eu sempre tinha sido um aluno que passou por passar, pois é, passei por passar mesmo, apesar de cursar 3 anos de processamento de dados, eu só sabia 2 comandos no computador: apagar a tela e listar os arquivos. Aquela época não existia Windows ainda, era somente DOS. Faz tempo, né? Eu sei. Como já contei em outro vídeo, o meu pai voltou a estudar com 36 anos de idade e aos 41 ele se formou em Direito. E nessa época ele já estava trabalhando no escritório junto com o presidente da ordem, o presidente da OAB na cidade, e ele era super competente e respeitado. Uau, bacana! Então o verdadeiro motivo daquela minha visita aos meus pais era para ver se o meu pai me ajudava de alguma maneira, porque era meu aniversário, né? E porque eu queria algo diferente que acontecesse na minha vida. Algo que de repente mudasse a minha vida para melhor. Tudo isso acontecia, gente, porque a minha vida tinha uma completa falta de sentido e direção. E isso estava me comendo por dentro. Eu não tinha nenhum tipo de objetivo. E como era uma criança mimada, eu acreditava que meu pai tinha que me ajudar. O sentimento era horrível. E eu era como todo mundo. Trabalhava em um emprego que eu detestava, ganhava dinheiro e, olha, diga-se de passagem, sempre e nunca era suficiente. Ficava torcendo pela sexta-feira, detestava a segunda-feira. E a minha namorada trabalhava em uma escola de informática e estava até tentando arrumar um emprego para mim lá. Só que eu não acreditava que isso ia também dar muito certo. Assim como eu acreditei que o meu aniversário não ia dar nada, ia ser mais uma daquelas noites totalmente chatas. Chata pra lá da conta. Sem sentido, sempre tudo igual. Eu não esperava que algo naquela noite fosse realmente acontecer. E foi por causa do que aconteceu naquela noite que eu me dei conta de que eu estava simplesmente jogando a minha vida fora. E isso não ia melhorar de jeito nenhum se eu não mudasse alguma coisa na minha vida. E eu tinha que mudar e tinha que ser logo. Exatamente, quem sabe, como você está prestes a fazer hoje. Ainda assim, precisou algo como aquilo acontecer, algo que eu já vou te contar, para que me dá vergonha de falar até hoje, porque eu finalmente parei de reclamar e fiz algo decente com a minha vida. Então, eu resolvi sair junto com os meus pais, a minha namorada e alguns amigos naquela noite, na véspera do meu aniversário.
Nós fomos para uma lanchonete em frente ao colégio ao qual eu já tinha me formado, aquele de processamento de dados. Nessa hora eu estava sentindo de novo aquela sensação de vazio, sabe? Pois é, não tinha nada de extremamente errado na minha vida. Pois é, eu tinha comida, eu tinha trabalho, eu tinha namorado, eu tinha casa, eu tinha amigos. Mas por que então? Por que eu me sentia completamente miserável, sem direção, sem sentido? Por que eu sentia que parecia que faltava cor nas coisas? Faltava energia em tudo que eu olhava. Será que era porque durante anos da minha vida, na escola, eu fui um aluno sem brilho? Feio, magrelo, com óculos, fundo de garrafa, aparelho de freio de burro? Será que pela minha falta de atitude eu já tinha me conformado que a minha vida seria aquilo pro resto da vida? Gente, foi aí que aconteceu. Eu entrei naquela lanchonete e eu queria comer alguma coisa porque eu estava faminto. Então eu logo pedi uma coxinha de frango. Exatamente. Pedi a coxinha, fui até as mesas que estavam meus pais e lá uma surpresa. A Cibele, a proprietária da escola que a minha namorada trabalhava, foi procurar ela lá na lanchonete porque ela sabia qual o lugar que a gente frequentava. E também sabia que era meu aniversário. Já fazia mais ou menos uns 30 dias que eu saía do trabalho e ia direto para a escola dela aprender como ser um instrutor de informática. Poxa, essa era uma oportunidade que a Cibele estava me dando, mas nem isso eu estava vendo como uma oportunidade, nem isso eu estava vendo que poderia dar certo. Eu desacreditava totalmente de que eu fosse capaz de fazer alguma coisa. Estava fazendo por fazer, entendeu? Então, sabe, a Cibele, então, naquele dia me deu uma notícia. Amanhã, às 7 horas da manhã, será a sua primeira aula. Caramba! Sério isso? Mas como é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir? Será que eu estou preparado? Neste momento, gente, eu ouvi a minha mãe falando: filho, você tem 19 anos. O que você conquistou até agora? O que você quer da vida? Olha o seu pai. Será que não está na hora de você dar uma virada na sua vida? E caramba, nessa hora foi BUM! Minha cabeça deu 1000 voltas. Ao olhar a coxinha de frango, eu pude reparar as marcas de calos na minha mão, devido ao uso constante da picareta. E neste momento, a minha ficha caiu. E caiu como uma bomba. Que criança mimada, idiota e egoísta eu era. Pois é, era o tempo todo eu, vivendo uma vida sem sentido, fazendo só o que era suficiente para o que eu precisava. Enquanto eu estava ali, a minha família estava lá, dentre todas as dificuldades superadas, tentando fazer com que eu encontrasse um sentido para a minha vida. Aquelas pessoas, os responsáveis por eu estar aqui, os responsáveis por eu ser quem eu sou, eles precisavam de um retorno meu. E foi ali que eu me dei conta que isso não podia continuar mais daquele jeito. Então eu decidi e prometi para mim mesmo: chega disso. Eu posso fazer muito mais e estou aí desperdiçando e vendo a minha vida passar feito um perfeito imbecil. Eu não vou deixar mais que a minha família fique preocupada comigo. E aí eu prometi que eu ia passar cada dia da minha vida, cada minuto, acordado, pesquisando, estudando e aprendendo como me tornar um profissional brilhante. Para quê? Para ser o orgulho da minha família, para poder cuidar mais deles, para cuidar daqueles que eram importantes para mim. Talvez essa também seja o seu sonho. Hoje, melhor que ontem e amanhã, melhor que hoje. Evolução sempre!